Mi-Dragon System, capítulo 113. A ala médica. Slivia já estava na ala médica há algum tempo e quase se recuperou totalmente. Havia muitas pessoas na ala médica por causa das partidas de ontem, que foram orientadas a passar para que pudessem receber os cuidados adequados. Ao contrário dos outros, Slivia não se machucou muito. Seus músculos estavam esgotados por usar tanto que, o que seria resolvido rapidamente com um pouco de descanso. Embora graças aos médicos e às próprias habilidades de Slivia, ela foi capaz de se recuperar mais rápido do que a maioria. Enquanto Slivia se recuperava, ficou surpresa ao ver Gary sendo carregado em uma maca. Slivia correu para ver se ele estava bem. Nesse momento Gary tinha apenas recuperado ligeiramente a consciência e podia ver Slivia ao abrir fracamente uma pequena fenda em seus olhos cansados. Ele viu o olhar preocupado na cara dela e deu um polegar para cima. Ela soube imediatamente que isto significava que Gary tinha ganho a sua partida contra Ri. Depois de verificar Gary e ver que ele estava bem, Slivia planejou voltar para a arena para dar apoio aos outros, mas quando ela estava prestes a se mover, ela ouviu uma voz familiar chorando em seus ouvidos. "Donk, seu idiota, por que você fez isso?" Marta disse em prantos. As portas da ala médica se abriram mais uma vez e, invadindo-as, estavam dois médicos puxando outra pessoa em uma maca e Marta logo atrás deles. "Por favor, você precisa se afastar", um dos médicos disse a Marta. Marta parou de seguir Donk e os médicos quando eles foram para uma sala privada para tratamentos. A sala era anexa à ala médica e era usada para ferimentos mais graves que precisavam ser feita uma operação. Slivia rapidamente se aproximou de Marta e perguntou o que aconteceu. Marta explicou toda a história sobre sua oponente e o que Monk havia feito. Slivia percebeu que Marta estava à beira do colapso e precisava de alguém para ficar com ela, então as duas decidiram esperar por Monk enquanto as partidas ainda estavam acontecendo. Um pouco mais tarde, um dos médicos tinha saído da sala cirúrgica. Marta levantou-se imediatamente e correu para o médico. "Ele vai ficar bem." "Felizmente sim, o ferimento não foi muito sério, conseguimos remover a flecha do corpo e atualmente estamos fornecendo analgésicos para ele. Não parece haver nenhum dano aos órgãos internos, então o seu corpo deve ser capaz de fazer o resto do trabalho. O importante é que ele não se mova atualmente, caso contrário a ferida pode se abrir de novo." Marta e Slivia curvaram-se para o médico em sinal de agradecimento antes que o médico corresse para verificar outros pacientes. Agora que Monk estava fora de perigo de morte, Marta finalmente conseguiu dar uma olhada na situação na ala médica. "Uau, eu não sabia que ainda havia tantas pessoas aqui", Marta disse. "Esses caras foram realmente tão espancados assim?" Slivia não achou estranho no começo porque era a ala médica da arena, então era esperado que houvesse feridos aqui, mas o que Marta disse fez Slivia pensar. As lesões desses competidores não foram muito graves e mesmo que fossem, aqui não tinha todos os equipamentos necessários para tratar essa quantidade de pessoas de forma eficaz. Havia muito poucos quartos privados como aquele que Monk foi levado. Se seus ferimentos fossem realmente graves, eles deveriam ter sido transportados para o hospital da cidade agora. Slivia começou a andar por aí e verificar pessoalmente alguns dos pacientes. Ela já fazia parte do clube médico há algum tempo, então ela tinha alguns conhecimentos básicos de medicina. Ao verificar os alunos, ela notou que alguns estavam apresentando sinais de febre grave. A temperatura estava alta e eles suavam loucamente. Enquanto isso, Gary era um dos pacientes que estavam no chão sendo tratado por um médico. Gary parecia ter desmaiado completamente. Ele teve uma luta árdua contra Ri e só de olhar para o corpo dele daria para notar isso. Embora os ferimentos de Gary não fossem fatais, não havia necessidade de levá-lo para um quarto privado. O médico então puxou uma seringa e a colocou logo acima do braço de Gary. Para o caso de Gary estar consciente, o médico estava explicando o procedimento à medida que ele o realizava.
Agora vou apenas administrar um analgésico para anestesiar a dor que você está sentindo primeiro. Você vai sentir uma pequena picada no braço. Quando a agulha estava prestes a espetar Gary, o médico de repente sentiu seu pulso ser agarrado. O que você pensa que está fazendo? Disse Gary. Gary estava completamente inconsciente até esse ponto. Enquanto seus olhos estavam fechados, ele ouviu uma voz falar com ele. Gary, você está em perigo. Você está em muito perigo. Então, quando Gary abriu os olhos, viu o médico à sua frente com a seringa. Como eu disse, estou apenas indo aplicar um analgésico. O médico disse com um sorriso nervoso, enquanto a mão de Gary ainda segurava seu pulso. Só então Slivia e Marta apareceram atrás do médico. Depois de ver os alunos com febre, ela rapidamente correu para onde Gary estava. Slivia tirou a seringa da mão do médico e a ergueu no ar, olhando para o fluxo de líquido ao girar a seringa para cima e para baixo. O líquido era roxo e não estava se movendo para frente e para trás como um líquido normal. Se ela deixasse a seringa completamente parada, o líquido estranhamente continuaria a se mover como se estivesse vivo. Eu exijo que você me diga o que é este líquido. Slivia disse enquanto olhava para o médico. Já é bem tarde agora. De repente, os gemidos dos alunos no chão começaram a ficar mais altos. Como se algo estivesse os possuindo e tentando sair de dentro deles. O que está acontecendo com eles? Um dos médicos que estava sentado ao lado de um paciente no chão perguntou. Alguns dos médicos estavam em pânico tentando fazer os alunos se acalmarem, enquanto outros estavam apenas parados olhando. De repente, alguns dos médicos tiraram suas vestes brancas para revelar as roupas da Guilda das Trevas por baixo deles. O médico que ainda estava preso pelo pulso de Gary começou a rir alto como um louco. Gary pegou sua arma ao seu lado e sem hesitar esfaqueou o médico direto no coração. Enquanto Gary se levantava lentamente ao lado de Marta e Slivia, a visão diante deles era inacreditável. Os alunos na ala médica não estavam mais gemendo, mas sim se levantando lentamente. Mas ao fazer isso, eles pareciam quase sem vida. Dava para ver apenas o branco de seus olhos e eles pareciam quase ter sofrido morte cerebral com os olhos girando para dentro. Seus braços e pernas fluíam frouxamente de um lado ao outro como se tivessem perdido o controle de seus corpos. Os alunos estavam perambulando como se fossem um bando de zumbis. Mi-Dragon System, capítulo 114 Poder Extra. Enquanto cavalgava nas costas de Noir, Raiamuto havia deixado para trás os dois membros da Guilda das Trevas que o perseguiam. Eles pareciam ter desistido e decidido voltar para a arena. Enquanto Rai passava pela cidade, ele percebeu que havia alguns ataques aqui e ali ao redor da cidade, mas nada perto do número de membros da Guilda das Trevas que se reuniram na arena. O que quer que eles estivessem procurando, parecia que tinha algo a ver com a arena. Todo o resto era quase uma distração para fazer os cavaleiros se espalharem por todo lado. Antes de ir direto para a Academia Avalon, Rai decidiu fazer uma parada no Salão de Artes Marciais. O lugar estava bastante sossegado, já que a maioria dos cavaleiros tinha ido para a arena para ajudar ou voltaram para a academia para se proteger. O restante estava ajudando onde podia nas áreas que haviam sofrido ataques. A área onde o Salão de Artes Marciais estava não era habitada em primeiro lugar. Com tudo o que acontecia, estava quase deserto. Não havia outra pessoa à vista. Rai deixou Noir do lado de fora do salão de artes marciais quando entrou. Se você vir alguém, Noir, certifique-se de me avisar. Noir latiu em resposta. Rai rapidamente entrou no salão de artes marciais e foi direto para o armazém do velho. Sinto muito por isso, velho, mas é uma emergência. Rai estava procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar na luta contra os membros da Guilda das Trevas. Suas manoplas de nível intermediário não serviriam de ajuda nenhuma para ele. Depois de lutar com Killer, ele sabia que precisava de uma atualização, mas não tinha tempo para ir caçar bestas mágicas. Foi quando ele decidiu ir para o salão de artes marciais.
Quando o velho lhe deu as manoplas, o velho disse que ele poderia ter dado a ele um equipamento melhor, mas decidiu não fazê-lo, caso os outros pensassem que era injusto. Rai rapidamente passou por pilhas de lixo, mas não demorou muito até que ele encontrasse o que estava procurando. No fundo da sala, havia uma pilha de armas. Era incrível o que o velho colecionava ao longo dos anos, mas o que mais interessou a Rai foi um par de manoplas novinhos em folha. As manoplas eram de cor prata com uma moldura preta nas bordas. Ela tinha barbatanas estriadas vindo de cada lado, fazendo Rai adivinhar que era de um tipo de monstro marinho. Elas pareciam fortes e resistentes e eram definitivamente melhores do que suas manoplas atuais. Rai abriu seu vácuo espacial e enfiou as manoplas lá, mas não parou apenas nas manoplas. Rai pegou todas as armas que estavam sobre a mesa. TLN. Que? Pilhou o velho. Havia uma mistura de todos os tipos de armas. Eram principalmente armas de nível intermediário, mas ainda de boa qualidade. Rai saiu do salão de artes marciais, subiu nas costas de Noir novamente e começou a ir direto para a academia. Gary, Slivia e Marta recuaram para o canto da sala inconscientemente. Aluno após aluno subia lentamente do chão e cada um parecia ter perdido a alma. Havia 6 membros da Guilda das Trevas na sala, sorrindo enquanto observavam a situação se desenrolar. Os poucos médicos na sala pararam de tentar medicar os alunos e também começaram a se afastar lentamente. Então, de repente, um deles não aguentou mais e correu para a saída. A princípio, o médico passou por alguns alunos e não houve reação. Mesmo quando ele passou esbarrando fortemente neles, eles simplesmente tropeçariam e voltariam a ficar de pé lentamente. Um dos membros da Guilda das Trevas então lentamente ergueu as mãos e apontou para o médico. Pegue ele. Sob o comando do membro da Guilda das Trevas, todos os alunos pareceram enlouquecer e começaram a pular em direção ao médico. Eles começaram então a rasgar o pobre médico membro por membro, enquanto partes dos braços e órgãos do médico podiam ser vistos voando pelo ar. Foi uma cena horrível e claramente os alunos não tinham mais uma mente própria. Os membros da Guilda das Trevas se dividiram e cada um comandou sua horda de alunos para ir atrás dos médicos restantes. O aluno zumbificado mais próximos de Gary e os outros de repente se virou para eles e pulou com os braços esticados na direção deles. Quando o aluno chegou extremamente perto deles, Gary agarrou sua espada e se preparou para lhe dar um golpe. Quando sua espada estava prestes a atingir o aluno, ele ouviu um grito de Slivia. Gary, não faça isso. Ele ainda está vivo. No último segundo, Gary puxou sua lâmina e deu um soco, derrubando o aluno. O aluno se levantou quase instantaneamente e começou a atacá-los novamente. Gary desta vez se esquivou do ataque primitivo do aluno e então usou seu trabalho com os pés, passando para trás dele e agarrou o aluno pelo pescoço. Então que merda você quer que eu faça com isso? Gary reclamou enquanto o aluno se debatia para se soltar. Tenho certeza que eles ainda estão vivos. Só precisamos sair daqui por enquanto, Slivia respondeu enquanto olhava para a saída. Não podemos partir ainda, Enoch? Marta disse. Slivia estava olhando para a gravidade da situação ao seu redor. Havia cerca de 100 alunos e 6 membros da Guilda das Trevas na sala. Enquanto a quantidade se seus aliados eram apenas 3. Suas chances de sobrevivência eram mínimas, ainda mais se precisassem carregar uma pessoa ferida como Monk. Mas Slivia nunca pensou por um segundo em deixar Monk para trás. Vamos resgatá-lo primeiro, Slivia disse. Eles não tinham muito tempo. Neste momento, muitos dos alunos estavam concentrados em atacar os médicos restantes e não estavam prestando muita atenção neles, mas logo estariam todos mortos e eles seriam os próximos. Embora Slivia desejasse ajudá-los, não havia nada que eles pudessem fazer atualmente. Gary, eu sei que disse que você não poderia matá-los, mas isso não significa que você não pode quebrar alguns ossos. Tente mirar nas juntas das articulações deles para que eles não possam se levantar. Marta, faça o mesmo.
Eu sei você não é boa em combate próximo, mas os reflexos desses alunos parecem ser mais lentos do que o normal. Apenas certifique-se de manter distância. Todo mundo entendeu. Gary então apontou rapidamente para os joelhos do aluno. Ele chutou cada um dos joelhos causando um som de estalo. O aluno caiu no chão e ficou se debatendo como uma larva. Gary e Marta acenaram com a cabeça. Os três estavam prontos para ir para a sala médica privada. Mi-Dragon System, capítulo 115. Abalado. Monk estava atualmente deitado na cama médica na sala privada. Seus braços pareciam fracos e ele estava com a visão embaçada por causa da perda de sangue. Monk ergueu os braços com a pouca energia que tinha e os colocou sobre o peito, onde havia sido atingido. Os médicos fizeram uma ótima operação e costuraram a ferida. Monk não sabia bem o que aconteceu depois que ele entrou na arena, mas ele sabia de uma coisa: ele estava vivo e bem. Tudo que ele queria fazer agora era fechar os olhos e dormir. Mas quando Monk estava prestes a fazer isso, ele ouviu uma comoção acontecendo do lado de fora de sua cama. A cama em que ele estava era cercada por uma cortina branca para manter a privacidade entre os pacientes. A cortina era fina, então Monk conseguiu ver a sombra de 3 pessoas do outro lado da cortina. Cada um deles usava um longo manto branco e tinha algo nas mãos que parecia uma prancheta. Oh, devem ser apenas os médicos que vêm me verificar, Monk pensou. De repente, um dos 3 médicos puxou um objeto longo e fino. Monk não tinha ideia do que era, já que só conseguia ver uma sombra, mas sabia que era ruim. O homem então empurrou o objeto de metal para dentro do estômago do outro antes de puxá-lo de volta e cortar o pescoço do outro. O coração de Monk começou a bater mais rápido. De repente, uma onda de energia estava tomando conta dele, devido à cena que ele tinha acabado de presenciar. Monk começou a dar tapinhas em todo o corpo como se procurasse algo. Nada. Monk então percebeu que os médicos haviam removido completamente seu equipamento. Tudo que ele estava usando atualmente era um avental verde que os pacientes usavam. Eles tinham até tirado suas 2 adagas. Monk então olhou ao redor da sala para ver se havia algo que ele pudesse usar. Mas tudo o que ele podia ver era um copo d'água na mesa ao lado dele. Um dos membros da Guilda das Trevas se passou por um médico e entrou na sala médica privada. Ele tinha acabado de matar 2 dos médicos e sabia que ainda havia um paciente na sala. O homem abriu a cortina e viu um jovem adolescente deitado na cama. Monk estava deitado na cama agora com os olhos fechados, fingindo estar inconsciente. Bem, parece que meu trabalho ficou mais fácil, o homem disse. Quando o homem se aproximou do lado de Monk, ouviu um som de respingo. O homem olhou para baixo e percebeu que seu pé estava em uma pequena poça d'água. Mas o que? Quando o homem ergueu os olhos novamente, viu que Monk estava segurando um copo de vidro na mão. Monk então bateu com o copo usando toda a força que pôde no rosto do homem. O golpe foi tão forte que o vidro se estilhaçou com o impacto, fazendo com que pedaços de vidro ficassem presos logo abaixo da pele. O homem gritou de dor enquanto rolava pelo chão. "Eu vou matar você!" gritou o homem. Monk então agarrou rapidamente o maior pedaço de vidro que conseguiu encontrar e enfiou-o na lateral do pescoço do homem. O sangue jorrou de um lado e os olhos do homem começaram a se fechar lentamente. As roupas de Monk estavam cobertas de sangue e suas mãos tremiam loucamente. Por fim, Monk deixou cair o pedaço de vidro no chão e olhou para todos os cadáveres à sua volta. Monk nunca havia matado outro ser humano antes, e esta era sua primeira vez. Ele estava em choque ao olhar para os corpos sem vida ao redor dele. Apenas alguns segundos atrás, eles estavam totalmente em movimento e tinham vida própria, mas agora eles nunca veriam outro dia novamente. Só então, a porta do quarto médico particular se abriu e Slivia, Marta e Gary entraram. "Monk!" Marta gritou. Marta nem sequer olhou para os corpos na sala e foi direto para Monk.
Ela podia ver que Monk tinha muito sangue nas mãos e nas roupas e temeu que ele tivesse se machucado. Enquanto Marta ia verificar se Monk estava bem, ela podia sentir o corpo dele tremendo. Monk murmurava palavras lentamente. Eu o matei, eu realmente o matei. Ela imediatamente deu um abraço apertado em Monk. Está tudo bem, Monk, não é sua culpa. Está tudo bem, Monk. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Monk. Era uma sensação diferente matar outro humano em comparação com matar uma besta. Aos 16 anos de idade, era difícil para Monk suportar esse fardo. Gary deu a volta rapidamente pela sala e juntou os pertences de Monk. Vai se trocar rapidamente, pegue isso, disse Gary enquanto entregava os itens. Monk então foi em direção da outra cama, que estava menos ensanguentada, e fechou a cortina enquanto se trocava rapidamente. Temos que sair daqui rapidamente. Slivia disse. Os quatro então saíram da sala privada para um corredor. O corredor levava apenas a uma direção, que era a ala médica de onde eles tinham vindo. Eles não tiveram escolha a não ser voltar pelo mesmo caminho. Toda a instalação médica foi construída diretamente debaixo da arena. Não havia chance de escapar além de voltar para a arena. Para fazer isso, eles teriam que sair da área médica privada para a grande ala médica. Na ala médica, havia então uma única porta dupla que conduzia à superfície. De lá, eles poderiam entrar na cidade ou voltar para a arena. Quando os quatro entraram na ala médica, cada canto de seus corpos gritavam para eles voltarem e se esconderem. A visão diante deles parecia dizer que era impossível de sobreviver. Atualmente, 100 alunos semelhantes a zumbis viraram suas cabeças e os encararam assim que entraram na sala. A visão era assustadora de se olhar. Cada aluno tinha uma expressão de desejo de sangue em seus olhos enquanto eles encaravam os quatro. O que no mundo está acontecendo? Perguntou Monk. Mi-Dragon System, capítulo 116. É preciso ajuda. Os sons de espadas se chocando umas com as outras podiam ser ouvidos do lado de fora da arena. Era aqui que os cavaleiros lutavam contra os membros da Guilda das Trevas. Eles estavam fazendo o possível para escoltar os cidadãos da arena diretamente para a academia. Os membros da Guilda das Trevas fora da arena não pareciam ser tão poderosos quanto os de dentro. O motivo deles estarem no mesmo nível que os cavaleiros é porque os membros da Guilda das Trevas haviam bebido o mesmo líquido roxo, então isso significava que todos estavam infectados pela praga das sombras, o que deu um aumento de poder a eles. Ainda assim, eles eram tão habilidosos quanto os cavaleiros de Avalon e estavam lutando em iguais condições. Se não fosse pelo fato de que Avalon superava o número deles de 2 para 1, eles nunca teriam sido capazes de escoltar os cidadãos com segurança. Enquanto isso, dentro da arena, Killy estava correndo em direção à ala médica. Para descer até a ala médica, Killy precisava voltar para a área de recepção da arena. Esta parte do edifício ligava todas as áreas da arena. Da recepção, havia 4 áreas para as quais se poderia ir. Havia a saída que dava para a rua onde os cavaleiros estavam lutando contra os membros da Guilda das Trevas. Havia uma escada que levava até o segundo andar para a área VIP da arena. Havia também outra escada que descia no subsolo para onde a ala médica e outras áreas estavam localizadas e, finalmente, havia a arena de luta de onde Killy estava vindo. Killy correu da arena para a área de espera e, finalmente, ele conseguiu chegar à sala de recepção. Killy parou assim que entrou, pois a cena à sua frente não era o que ele esperava. Havia pilhas de corpos por toda parte no chão, não apenas de cavaleiros, mas também de cidadãos. Killy sentiu seu estômago revirar e quase teve que se conter para não vomitar. Não só isso, mas a luta do lado de fora também fizeram estragos na área de recepção. Havia alguns cavaleiros em combate com os membros da Guilda das Trevas. Bem na frente de Killy, um companheiro cavaleiro foi esfaqueado por um membro da Guilda das Trevas. Depois de tirar sua lâmina do corpo do homem, sua atenção se voltou para Killy.
O membro da Guilda das Trevas correu para atacar Killy, enquanto Killy jogou sua corrente de peso e amarrou as pernas do homem, fazendo-o cair de cabeça no chão. Então, de repente, outro membro da Guilda das Trevas saltou no ar e foi direto para o rosto de Killy com sua lâmina. Antes que o homem pudesse alcançar Killy, porém, do nada veio um chicote preto semelhante a uma cobra. O chicote atingiu o homem, fazendo-o voar pelo ar e cair na parede a vários metros de distância. Se virou e olhou para quem tinha o ajudado agora. Nai era a competidora do terceiro ano que enfrentou Killy na arena. Killy não conseguia imaginar que ela o tivesse seguido por todo esse caminho. A menos que ela tenha se apaixonado por mim, Killy pensou. Era como se seus olhos tivessem se enchido de pequenos coraçõezinhos. Ao ver isso, Nai se sentiu ainda mais enojada com Killy. Calma. 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 Jack me pediu para te ajudar antes que Killy pudesse perguntar por que sua apresentação foi interrompida antes mesmo dele falar qualquer coisa. Nesse momento, um grupo de 10 membros da Guilda das Trevas chegaram invadindo a recepção vindos da rua. O que está acontecendo? Onde estão todos os cavaleiros? Killy perguntou. Os cavaleiros estavam apenas ganhando tempo para que os cidadãos deixassem a arena. Agora que eles já tinham saído, eles tinham uma nova missão, que era escoltar os cidadãos em segurança para dentro da academia. Inesperadamente para os cavaleiros, os membros da Guilda das Trevas decidiram ficar na arena ao invés de segui-los. Mas os cavaleiros sabiam que os cidadãos eram sua prioridade. Eles precisavam levar os cidadãos de volta para a academia antes que eles pudessem voltar para a arena para ajudar o resto. Deixando Nai e Killy para cuidar do resto dos membros da Guilda das Trevas. Os membros da Guilda das Trevas foram direto para Killy e Nai assim que viram os dois. Felizmente para eles, ambas as armas podiam ser usadas a longas distâncias. Eles foram incapazes de manter os membros da Guilda das Trevas longe, mas nesse ritmo, eles não foram incapazes de progredir também. Pouco a pouco, sem perceber, os membros da Guilda das Trevas estavam pressionando Nai e Killy, fazendo-os recuar até que eles alcançassem as escadas. Merda, estamos indo na direção completamente errada, disse Killy. Não há nada que possamos fazer, há muitos deles para atacá-los direito, respondeu Nai. Só então os dois puderam ouvir o som de passos vindo da escada atrás deles. Não me diga. Eles também estão vindo de trás? Killy disse. Só então um homem com cabelo prateado liso e um casaco de veludo de cor azul e branco desceu correndo as escadas. Ao ver os membros da Guilda das Trevas, ele começou a reunir mana em suas mãos. Corte d'água. Max gritou. 2 feixes saíram gritando das mãos de Max, atingindo 2 membros da Guilda das Trevas e os derrubando na hora. Killy e Nai não sabiam quem era esse garoto, mas claramente ele não estava do lado da Guilda das Trevas. Agora, com o apoio de Max, Killy e Nai não perderam nenhuma oportunidade de atacar com tudo o que tinham. Killy e Nai atacariam à distância, e se um membro da Guilda das Trevas se aproximassem muito deles, Max então atiraria neles com sua magia de água. Finalmente, após algum tempo, com a ajuda de Max, eles foram capazes de derrotar os membros restantes da Guilda das Trevas. Obrigado por sua ajuda, Nai disse educadamente enquanto olhava Max de cima a baixo, notando que ele era muito bonito e do seu tipo. Você sabe como chegar à ala médica? Max perguntou. Killy e Nai então se entreolharam. Estamos indo para lá agora, Killy respondeu. Siga-me, eu vou te mostrar o caminho. Max acenou com a cabeça e os 3 foram juntos em direção à ala médica. Mi-Dragon System, capítulo 117 Zumbis, com Killy liderando o caminho e Nai e Max seguindo. O grupo desceu rapidamente as escadas para debaixo da arena o mais rápido que podiam. No caminho para a ala médica, eles passaram por várias salas, como a sala de treinamento, a sala de armas e cada uma delas estava vazia. Embora Killy achou justamente o fato de que não tenha visto nenhum cadáver como um bom sinal. Isso é muito longe. Max disse, preocupado que algo pudesse ter acontecido com sua irmã.
Max era o mais próximo da idade de Slivia e seus irmãos sempre lhe disseram que ele precisava cuidar de sua irmã. Os dois costumavam brincar juntos quando crianças, mas Max sempre viu sua irmã como fraca por não ser capaz de usar magia. Ele ficou tão chocado quanto todos os outros quando Slivia disse que ela havia sido admitida na Academia Avion. Todos os dias Max se preocupava com ela. Tá logo depois daquelas portas duplas ali na frente. Killy gritou. Slivia e seu grupo estavam completamente cercados por alunos totalmente zumbificados. Slivia estava na frente do grupo com seu escudo bloqueando qualquer ataque que se aproximasse. Monk e Gary então lidariam rapidamente com os alunos migrando nas juntas dos seus joelhos. Enquanto Marta se esforçava o máximo que podia, conseguindo então bloquear quaisquer ataques vindo dos lados. O problema era que, mesmo que Gary e Monk quebrassem os ossos dos alunos, eles ainda usariam todo o poder e os ossos que sobraram para rastejar em sua direção. Era realmente assustador como os alunos estavam determinados a se livrar deles. Eu acho que eles estão de alguma forma sendo controlados pelos membros da Guilda das Trevas, Slivia disse. Aqueles caras não se moveram um único centímetro sequer. Não é como se pudéssemos chegar lá agora. Gary gritou de volta enquanto socava outro aluno no rosto. Slivia sabia que Gary estava certo, simplesmente havia muitos alunos no caminho. Se eles quisessem alcançar os membros da Guilda das Trevas, eles teriam que sair matando todos os alunos para alcançá-los. Se não o fizessem, seriam eles que estariam no chão sem vida. Slivia cerrou os dentes enquanto decidia se deveria dar a ordem de matar ou não. Gary, Monk, Marta, vocês ainda conseguem usar-o nesse momento. Antes que Slivia pudesse terminar a frase, a porta da ala médica se abriu. Entraram 3 rostos familiares. Assim que Killy e os outros entraram na sala, metade da atenção dos alunos zumbificados foi direto para eles. Zzz zumbis! Killy gritou. Assim que Killy estava prestes a balançar sua corrente para os alunos que vinham em sua direção, Slivia gritou. Não, Killy. Eles ainda estão vivos. Killy então mudou rapidamente de tática e, em vez disso, balançou a corrente nas pernas do aluno, derrubando uma fileira de alunos que vinham em sua direção. A corrente era uma arma muito mais eficaz, devido ao peso na ponta, faria apenas grandes danos físicos, em vez de cortar seus membros. Um grupo de alunos atrás dos que tinha caído estava lutando para avançar neste momento. Os alunos no chão atrapalharam os alunos atrás deles e se tentassem avançar, também cairiam. Nai, vendo isso, decidiu usar a mesma tática de Quilly e envolveria seu chicote nas pernas dos alunos e os viraria de ponta cabeça. Logo eles tinham uma barreira de alunos caídos entre eles e os outros alunos. O problema agora, porém, era que Slivia e seu grupo também ficariam presos do outro lado. Se corressem para a saída, a pilha de corpos de alunos também ficaria em seu caminho. Então Nai de repente teve uma ideia. Max, você consegue criar uma barreira de água? Sim, mas estou ficando sem mana, não vou conseguir aguentar por muito tempo, eu acho ótimo. Nai então explicou seu plano a Killy e Max e eles estavam prontos para colocá-lo em prática. Conforme os alunos se levantassem, Killy e Nai continuariam fazendo-os cair de volta no chão. Enquanto Max atrás deles estava ocupado reunindo mana para um feitiço. Está pronto! Max gritou. Killy e Nai então atacaram uma fileira de alunos ao mesmo tempo, jogando-os para o lado. Isso criou um caminho como um túnel que levava direto para Slivia e os outros. Silbalaze! Max gritou. Então, uma parede de água apareceu no caminho, bloqueando a horda de alunos de alcançar e entrar no caminho. Assim como com que, os magos foram capazes de fortalecer seu elemento. Alguns mestres seriam capazes de formar uma arma e mantê-la endurecida por um longo período de tempo. Mas Max ainda era um aluno, então não foi capaz de endurecer o elemento água por muito tempo. Assim que Slivia viu o caminho, ela ordenou aos outros que a seguissem. O problema era que no final do caminho havia também um grupo de alunos que Killy e Nai haviam derrubado.
Livia não tinha certeza do que eles fariam quando alcançassem o seu destino, mas só podia torcer para que tivessem um plano. Livia foi a primeira a avançar, com Monk, Marta, que ligaria atrás dela. Eles rapidamente correram para o final do caminho sem sofrer um único arranhão dos alunos zumbificados, graças à parede d'água que Max criou. Livia, há um tipo de beco sem saída à frente, disse Marta. Nós apenas temos que confiar neles. Livia disse enquanto continuava avançando. Então, quando o grupo estava quase chegando ao fim do caminho, Marta e Livia sentiram algo envolver seu corpo. Então, no segundo seguinte, os dois foram erguidos no ar e pousaram bem ao lado de Naikili. Naikili tinha controlado perfeitamente seu ki para poder controlar suas armas como se fosse outra parte de seu corpo. Eles então usaram isso para agarrar seus amigos e puxá-los sobre a horda de alunos que haviam sido derrubados. Naikili fizeram a mesma coisa novamente com Gary e Monk. Finalmente, todos estavam do mesmo lado à beira da saída da ala médica. Por alguma razão, os membros da Guilda das Trevas na ala médica ainda não haviam se movido, mas seus rostos agora estavam vermelhos de raiva. Pegue-os! O membro da Guilda das Trevas gritou. A horda de alunos se moveu rapidamente em direção à saída, sem se importar com seus colegas que estavam no chão. Alguns dos alunos caíram um sobre o outro, mas agora o número era muito grande. Muitos dos alunos haviam acabado de serem pisoteados como se os que pisaram neles fossem fazer qualquer coisa para cumprir o comando de seu mestre. Livia e os outros correram sem hesitar assim que chegaram à saída. Mi-Dragon System, capítulo 118. A tempestade vem vindo. O som de passos e gemidos de alunos podiam ser ouvidos ecoando pelos corredores de todo o local. 100 alunos, todos gemendo ao mesmo tempo, era algo assombroso de se ouvir. O grupo continuou subindo as escadas sem olhar para trás, com seus corações batendo freneticamente, quase saindo pelas suas bocas. Suas respirações eram frenéticas e dois deles tinham ferimentos graves, mas eles não tinham escolha se queriam viver. Eles precisavam ignorar suas dores e seguir em frente. Não olhe para trás, não olhe para trás, que ele continuou repetindo, mas ele rapidamente cedeu ao seu impulso e se virou para ver a horda de 100 alunos os perseguindo. Porque eu olhei para trás. Apenas continue correndo. Livia gritou. A escada permitiu ao grupo criar uma distância maior entre eles e os alunos. Os alunos zumbis, como Killy os apelidou mentalmente, lutaram para controlar seus corpos, fazendo com que caíssem por cima uns dos outros ao subir as escadas. Finalmente, eles haviam chegado ao topo e estavam na área de recepção. E pessoal, tenho mais notícias ruins. Max disse. Atualmente, havia uma fila de membros da Guilda das Trevas parados na frente da saída para o lado de fora. O grupo havia planejado originalmente ir para a cidade, eventualmente, para a Academia Avrion. Embora eles pudessem lutar contra a Guilda das Trevas, se o fizessem, os alunos zumbis os alcançariam rapidamente. O que vamos fazer? Nai perguntou. Então Livia apontou para a entrada da arena. Não temos escolha, temos que ir para a arena. Tomara que os outros já tenham lidado com o resto e que possam nos ajudar. Não houve tempo para discutir, todos continuaram correndo em direção à arena. No telhado de um edifício alto fora da Academia Avrion, Rai estava parado olhando a situação. Os cavaleiros estavam ocupados escoltando cidadãos para a academia, mas não pareciam ter ninguém da Guilda das Trevas atacando. O que preocupava mais Rai era o fato de que não havia ninguém voltando da academia para ajudar os alunos na arena. Rai pensou que, assim que escoltassem os cidadãos para a academia, eles iriam pelo menos enviar um pequeno exército para a arena. Rai saltou do edifício, correu e passou furtivamente pelos guardas da entrada de Avrion. Eles estavam fazendo verificações rigorosas, já que muitos alunos e cavaleiros eram membros da Guilda das Trevas, mas não foi problema para Rai passar por eles com todos em pânico na entrada. Além de que Rai era um aluno de qualquer maneira, mas ele queria entrar rápido sem ter que esperar em uma fila.
Rai tinha planejado originalmente ir para seu quarto para recuperar a lança e então voltar direto para a arena com a ajuda dos outros cavaleiros, mas algo estava preocupando com toda a situação. Quase todos os cidadãos foram escoltados para a academia, mas não parecia que eles iriam se mover para auxiliar na arena tão cedo. Usando a habilidade de se esconder entre a sombra de faixa preta, Rai foi capaz de se ocultar e parecer quase invisível. Rai então decidiu ir para o último andar da academia onde os anciãos moravam e frequentemente tinham suas reuniões. Assim que Rai chegou ao último andar, ele se deparou com uma grande porta gigante. Rai usou sua habilidade de olhos do dragão e pôde ver que havia 6 pessoas sentadas em cadeiras, enquanto 4 estavam ao seu lado. As 6 pessoas nas cadeiras eram provavelmente os anciões, mas Rai não fazia ideia de quem eram as pessoas em pé. Rai foi até a porta e colocou o ouvido o mais perto possível para ouvir o que estavam falando. Desde que ele evoluiu, sua audição melhorou 10 vezes. Demorou um pouco para controlar quando queria usá-la em capacidade máxima, e quando não usar, mas com o tempo, ele foi capaz de a aperfeiçoar. Precisamos voltar e resgatar os alunos. Wilfred gritou enquanto batia com o punho na mesa. E se você for, quem ficará aqui para proteger a academia? Um ancião disse. Eu posso ir sozinho. Delbert, Bernardo e Rose podem ficar aqui para protegê-la se você estiver com tanto medo. Seu idiota, não estou falando sobre nós. Você sabe muito bem o que há por baixo desta academia. O ataque à arena é provavelmente uma isca. Assim que enviarmos uma única tropa, eles mudarão seu alvo para este mesmo local e você sacrificaria as próprias vidas dos alunos para isso. Às vezes você deve sacrificar poucos para salvar muitos. O sangue de Rai estava fervendo com o que ele tinha acabado de ouvir. Os anciãos não escoltaram os cidadãos aqui para protegê-los. Isso era apenas uma desculpa. Eles queriam proteger qualquer segredo que esta academia estivesse escondendo e, para isso, deixariam de bom grado os alunos morrerem. Rai tinha ouvido o suficiente e saiu para ir para seu quarto. Rai se sentiu um tolo por pensar que pela primeira vez poderia contar com a ajuda da academia. No fim das contas, tudo voltou a ser como antes. Havia apenas uma pessoa em quem ele podia confiar e essa pessoa era ele mesmo. Rai pegou a lança debaixo da cama e foi até o espelho do quarto. Habilidade, Metamorfo. Quando ele ativou a habilidade Metamorfo, seu corpo começou a mudar e se transformou no aventureiro chamado Ness. Habilidade, Vazio Espacial. Rai então equipou as novas manoplas que ele havia obtido junto com a peça de peitoral do tatu armadilho e a lança de Killer em sua mão. Então, um pensamento veio à mente de Rai. Se eles não fossem usar os cavaleiros da academia para ajudar, então, pelo menos, ele poderia fazer uso desses cavaleiros de alguma forma. Antes de Rai deixar a academia, ele decidiu fazer uma visita ao maior número possível de cavaleiros. Depois de executar seu plano sobre os cavaleiros, Rai estava finalmente pronto para partir. Ele foi para o telhado do edifício de seu dormitório e podia ver a arena à distância. Logo acima da arena, nuvens negras escuras se reuniram, mas pareciam incomuns, quase não naturais e feitas pelo homem. O relâmpago atingia continuamente a arena. Rai sabia que o que havia sentido um tempo atrás finalmente tinha chegado. Ele precisava se apressar, ele havia perdido muito tempo na academia e precisava voltar para os outros o mais rápido possível. Se não o fizesse, todos iriam morrer. Rai então convocou Noir e foi na direção da arena esperando que não fosse tarde demais. Mi-Dragon System, capítulo 119. Silêncio. Um forte cheiro de ferro preencheu o ar da arena. As batalhas estavam acontecendo em cada seção do piso da arena. Os alunos do terceiro ano estavam sendo mantidos ocupados por vários membros da Guilda das Trevas. Os números de lutas aumentaram porque os cavaleiros que estavam do lado de fora entraram na arena para escoltar os cidadãos restantes. Quando vamos conseguir algum apoio? Harry gritou enquanto defendia outro ataque.
Matev, Jones já que também tinha descido das arquibancadas para ajudar os alunos que estavam lutando contra os membros da Guilda das Trevas no piso. Matev sabia que se a academia fosse enviar reforços, eles deveriam estar aqui há muito tempo. Ou a academia e a cidade estavam em uma situação pior do que Matev pensava ou foram abandonadas pela academia. Matev optou por não dizer essas palavras em voz alta por medo do moral dos alunos desmoronar. Embora os alunos resistissem bem, eles estavam em menor número e os membros da Guilda das Trevas eram altamente habilidosos, e ainda por cima, os membros da Guilda das Trevas estavam lutando de forma estranha. Não parecia que eles estavam tentando matar seus oponentes, mas em vez disso, estavam ganhando tempo para algo. Circa percebeu que Matev era muito habilidoso e decidiu ficar perto dele para que os dois pudessem se comunicar. Percebi o distintivo que você está usando? Você é um general do exército do Reino Aluri? Circa perguntou enquanto golpeava outro membro da Guilda das Trevas correndo na direção dele. Matev empurrou outro membro da Guilda das Trevas com uma pequena onda d'água que surgiu do nada. Sim, e acho que sei o que você vai me perguntar. A presença estranha está se movendo rápido, acho que temos no máximo 15 minutos. Bem, é melhor nos apressarmos então. De repente, Circa e Matev pareceram mudar o ritmo de seus ataques. Eles atacaram com mais força e rapidez os membros restantes da Guilda das Trevas, como se suas vidas dependessem disso. Os outros, vendo isso, ficaram inspirados e também começaram a atacar de forma mais agressiva. Badger e Slot ainda estavam lutando contra as duas irmãs. Eles eram velozes e rápidos, e agora que estavam trabalhando em equipe, eram quase intocáveis. As duas irmãs não podiam acreditar. Mas como? Nós vencemos vocês tão facilmente no torneio. Aqua gritou enquanto bloqueava um ataque em sua direção. Badger e Slot não disseram nada, eles sabiam que tinham forçado as duas irmãs a ficar somente na defensiva. Aqua então deu um golpe com seu leque de metal. Badger bloqueou o golpe, em seguida, chutou a mão e o leque no ar. Enquanto fazia isso, Badger deu um salto mortal para trás sobre seu irmão Slot. Agora Slot podia ver que o Aqua estava totalmente aberta e ele lançou um golpe no estômago de Aqua. Violet gritou em resposta ao ver o sangue de sua irmã ser derramado no chão. Ela atacou Slot como se tivesse enlouquecida, esquecendo-se completamente de Badger, que agora estava diretamente atrás dela. Bons sonhos, disse Badger enquanto cortava a nuca dela. As duas irmãs então caíram no chão ao mesmo tempo. Badger e Slot estavam cansados e exaustos. Trabalhando juntos, eles eram muito habilidosos, mas fazer tantas acrobacias no meio da luta os cansava rapidamente. Eles sabiam que precisavam terminar a luta o mais rápido possível. Os dois queriam descansar, mas quando olharam ao redor da arena, eles ainda podiam ver os outros lutando. Vamos lá, vamos ajudar, disse Badger. Slot acenou com a cabeça e os dois rapidamente foram até os alunos do terceiro ano, que pareciam precisar de mais ajuda no momento. Enquanto isso, Dan estava enfrentando Arthur em uma luta 1 contra 1. Alguns membros da Guilda das Trevas tentaram se juntar à luta para inclinar a balança a favor de Arthur, mas Johnny e Jack então usariam sua magia de água para afastá-los. Dan estava lutando seriamente contra Arthur. Ele estava principalmente na defensiva, bloqueando golpes fortes e poderosos. Cada vez que a longa espada atingia a lança de Dan, ele podia sentir as vibrações ecoando por seu corpo, fazendo com que seus braços ficassem dormentes. Dan sabia que, se continuasse assim, acabaria perdendo a luta e precisava fazer algo rápido. Os ataques de Arthur não estavam apenas ficando mais fortes a cada golpe, mas ele estava lentamente começando a ser possuído mais e mais pela praga das sombras. O branco em seus olhos começou a ficar roxo e o poder de seu ki continuou a inflar. O próximo ataque de Arthur fez Dan tropeçar e cair no chão. Este é o fim. Arthur disse enquanto se virava para um último golpe em Dan.
Então, vindo de algum lugar, uma flecha rodopiando criando um mini tornado apareceu do nada e arrancou a espada da mão de Arthur. Dan não pensou duas vezes antes de usar sua lança para acertar Arthur bem na garganta. Poucos segundos depois, o corpo de Arthur ficou sem vida. Dan então moveu sua lança para jogar lentamente o corpo de Arthur no chão. Quando ele se levantou do chão, ele viu que Sherry, ao longe, caiu de joelhos. Com a ajuda de Badger Slot, os alunos do terceiro ano terminaram de lidar com os membros da Guilda das Trevas. Quando Sherry foi dar uma olhada na arena, ela viu que Dan estava em apuros e usou toda a sua energia restante para atirar uma última vez, salvando a vida de Dan. Dan rapidamente foi até os alunos do terceiro ano e fez uma reverência a Sherry por ter salvado sua vida. Então ele percebeu rapidamente que todos na arena haviam parado de lutar. Não havia mais nenhum membro da Guilda das Trevas sequer se arrastando no chão com vida. Todos estavam cansados e esgotados, suas roupas cobertas de sangue, cicatrizes e feridas de vários ataques. Se a luta durasse mais, todos eles já teriam desmaiado de exaustão. Todos naturalmente se apressaram para o centro da arena onde Circa e Matev estavam de pé. Os alunos queriam orientações sobre o que fazer a seguir e foram até os que poderiam lhes oferecer isso. No meio da arena estava Circa, Matev, Jack e John, que eram os adultos presentes. Em seguida, os alunos do terceiro ano, Jack, Harry e Sherry, e por último, os alunos do segundo ano, Badger, Slot e Dan. E ainda estava no chão, respirando com dificuldade. Circa estava fazendo seu melhor para estabilizar as feridas de Ian, que estava deitado no mesmo lugar durante todos os incidentes. Parecia que Ian estava fora de perigo por enquanto, mas precisava chegar a um hospital o mais rápido possível. A arena repentinamente ganhou uma preciosa paz, quando o som da luta parou, mas não durou muito. Da entrada da arena, ouvia-se o som de pessoas correndo e gemendo. Todo o estádio parecia estar vibrando levemente, já que o som de centenas de pessoas correndo podia ser ouvido. A atenção de todos estava agora na entrada da arena, esperando para ver o que viria a seguir. Mi-Dragon System, capítulo 120, 12 vs 100. Todos estavam olhando fixamente para a entrada da arena, como se esperassem que algo grandioso aparecesse a qualquer segundo. Os sons dos gemidos eram arrepiantes, mas ninguém se mexia do local em que estavam. Cada pessoa ali tinha uma razão para ficar. Jack estava simplesmente seguindo ordens para cuidar dos amigos de Ray enquanto Ray estava fora. Os alunos do terceiro ano tinham uma dívida com Jack e não iriam embora sem ele. Enquanto os alunos do segundo ano ainda se perguntavam onde estavam seus amigos que foram para a ala médica. Por último, Matev estava esperando por sua querida irmã e irmão com John e Jack, enquanto Circa sentia que era seu dever tirar o máximo de alunos possível da arena, mesmo que isso significasse sua morte. O grupo continuou olhando fixamente para a entrada, temendo qualquer mal que pudesse aparecer dali. Então, de repente, uma garota de cabelos prateados saiu correndo, ofegante e sem fôlego. Slivia. John e Jack disseram ao ver sua irmã sair pela entrada. Então, seguindo atrás dela estavam Max, Quill, Nai, Monk e Gary. Mas algo estava errado, todos podiam dizer apenas pelo olhar em seus rostos. Prepare-se para a batalha. Slivia gritou como uma voz chorosa. Não devemos machucá-los, eles são alunos. Todos, embora cansados, ouviram o que Slivia havia dito e prepararam suas armas, mas ficaram confusos com o que Slivia havia dito. Slivia e os outros rapidamente se juntaram ao grupo na arena. Então todo mundo estava esperando nervosamente para ver o que sairia do longo corredor na frente deles. De repente, um aluno saiu cambaleando, rolando no chão. Só de olhar para essa pessoa daria para dizer que ela não estava no controle de seu próprio corpo. Era disso que você estava com medo? Dan disse. Mas então, logo atrás do aluno que andava como um bêbado, todas as centenas de alunos zumbis apareceram em disparada. É como Slivia disse, façam o possível para não prejudicarem os alunos. Circa gritou.
Mas de qualquer maneira, não vou deixar nenhum de vocês morrer aqui hoje. Entre vocês ou eles, eu sempre escolheria vocês. John e Jack se entreolharam assim que viram os alunos entrarem na arena. É como temíamos, irmão. Vocês dois vão procurar quem os controla. Farei o meu melhor para conter os alunos, disse Matev. Os dois concordaram com a cabeça. Matev tinha uma expressão preocupada no rosto, mas não era por causa dos alunos à sua frente, mas estava aflito pela presença que sentia de que algo muito pior estava vindo em sua direção. Quando Matev olhou para o céu, ele pôde ver que nuvens roxas escuras estavam começando a se formar. Mantenha-os longe de mim. Eu lidarei com todos eles de uma vez. Matev gritou. Os alunos olharam para ele como se seus ouvidos estivessem pregando uma peça neles. Eles se perguntavam como uma pessoa poderia lidar com todos esses alunos sem machucá-los, mas todos sabiam que todos eles já estavam exaustos. Mesmo se tivessem permissão para matar os alunos, era improvável que eles sobrevivessem. Tudo o que podiam fazer era confiar no irmão de Slivia. Os alunos do segundo ano formaram um círculo ao redor de Matev, enquanto os outros formaram uma linha na direção da entrada com Circa na liderança. Os alunos zumbis colidiram diretamente com a primeira fileira de alunos. Circa e Jack fizeram a maior parte do trabalho bruto, jogando os alunos para o alto e atacando suas juntas dos joelhos. Jack estava usando seu corpo como escudo de carne. Os golpes dos alunos com as mãos nuas não o feriram, permitindo que os outros atacassem. Claro, a linha defensiva não era perfeita e permitiu que muitos dos outros alunos zumbis passassem. Era aí que o círculo em torno de Matev entraria. Eles fizeram o possível para não permitir que nenhum dos alunos se aproximassem de Matev enquanto ele estava ocupado no meio de um canto mágico. Enquanto isso, Jack e John tinham sua própria missão atribuída a eles por seu irmão Matev. Eles ficaram ao lado esperando que todos os alunos zumbis acabassem de passar pela entrada e estivessem todos na arena. Assim que eles terminaram de passar, Jack e John espreitaram pela entrada da arena e começaram a procurar por todos os lados os controladores dos alunos. Antes de ir mais fundo, eles viraram a cabeça e olharam para a cena esmagadora no centro da arena. Era atualmente 12 contra 100 lá, e não parecia que eles iriam durar muito mais tempo. Vamos, temos que nos apressar. Jack disse. Os dois continuaram a correr até finalmente chegarem à recepção. Os 6 membros da Guilda das Trevas estavam dentro da recepção, movendo-se lentamente em direção à arena. Eles estão aqui, devemos nos apressar. Jack e John rapidamente entoaram seus respectivos feitiços de água, atacando os 6 membros da Guilda das Trevas. O primeiro homem caiu e, ao fazer isso, algo estranho estava acontecendo do lado de fora. Um grupo de alunos zumbis caiu no chão e começou a gritar, esfolar e arranhar seus próprios corpos. Suas próprias mãos estavam causando arranhões em seu corpo, pele e carne estavam começando a se rasgar em todos os lugares, como se estivessem tentando tirar algo. O que está acontecendo? Marta chorou ao ver uma de suas colegas rolando no chão. Parece que eles os encontraram, disse Matev. Então, logo depois, todos os alunos zumbis pararam de atacar e começaram a rolar no chão. Não, não, eles todos vão morrer. Marta começou a chorar. Então, finalmente, Matev estava pronto. Âmbito d'água. Matev gritou. Enquanto Matev lançava seu feitiço, uma bolha d'água apareceu na cabeça de todos os 100 alunos. As bolhas cobriram completamente as suas cabeças, não deixando espaço para os alunos respirarem. Slivia correu rapidamente para o braço do irmão e começou a puxá-lo. Pare, pare, você vai matá-los. É a única maneira. Depois de alguns minutos com as bolhas de água na cabeça dos alunos zumbis, algo estranho aconteceu. Os alunos zumbis pararam de se mover e, ao fazer isso, um líquido roxo começou a escorrer para fora de seus orifícios. De suas orelhas, olhos, nariz, boca e em todos os lugares de onde pudesse escapar. As bolhas de água foram lentamente passando de transparentes para roxas.
Quando todas as bolhas ficaram totalmente opacas, Matev ergueu as mãos no ar. Todas as bolhas seguiram e se juntaram no local onde Matev estava apontando para formar uma enorme bolha roxa. Então de repente, a água caiu no chão. Matev estava sem mana, ele estava ofegante e mal conseguia se aguentar em pé. Eles estão mortos, disse Monk olhando para os corpos no chão. Eles devem ficar bem agora. Era a única maneira que eu conhecia de pará-los, respondeu Matev. Slivia sorriu para o irmão. Ela se sentiu tola por achar que seu irmão seria capaz de fazer algo tão cruel quanto matar todos os alunos. Mas agora temos um problema maior. Está finalmente aqui, disse Matev, olhando para o céu onde todas as nuvens roxas escuras se reuniram.